Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa de toda semana, Não É Bem Assim. Vou conversar hoje com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes, Pedro Paulo Magalhães, sobre o governo Lula. O governo fez uma constatação, primeiro, o governo está sofrendo uma crise de avaliação positiva, tá? Porque a avaliação negativa está subindo, 4 pesquisas já constataram esse fato. Aí o governo fez um diagnóstico e chegou à conclusão que o problema é a percepção da população. A população não está percebendo as maravilhas que o governo tem feito. E o outro problema é de comunicação, precisa melhorar a comunicação. E a gente vai discutir todos os aspectos desse tema. E você vai ficando por aí, porque o programa vai começar. E aí, gente, que você concorda com esse diagnóstico, Marcelo Madureira? Ei, Marcelo Madureira, vocês notaram, né? De volta de Amsterdã, visitando o Neto, demos notícia aqui essas semanas todas. Não, eu estava lá imerso como é que se diz? Não é, a fornidade. É a fornidade? Sei lá, fica bem de inventar. Enfim, estou de volta. E estou de volta e digo o seguinte, cara, o problema é de comunicação, mas o que o governo tem a comunicar? O que o governo tem a comunicar de bom, né, ou de que está fazendo? Eu não consigo ver, fiquei esses dias fora do programa, mas fiquei acompanhando pontualmente os debates no Brasil, fiquei acompanhando o noticiário, e eu pensando, cara, o que o governo tem de positivo nesses 15 meses para anunciar para a população, ou mesmo para a população sentir e transferir isso para a percepção, para o apoio que ela eventualmente possa dar ou não ao governo. A economia, Marcelo, tem uns dados aí na macro que está bem, inflação, PIB. Bem, a economia vai indo, né? Não é hoje um fator que diretamente prejudica o governo. Não existe nenhum fato assim que seja assim, esse é um problema no Brasil. Eu diria que existe sim um problema, existe um problema que já foi várias vezes falado, comentado, mas o pessoal gosta de não ver, que é a questão da segurança pública. Né? A questão da segurança pública que está aí, em aberto, né? As milícias, as facções, os bandidos soltos aí das prisões de segurança máxima, aí que a Mico, uma monumental, estão há mais de um mês atrás dos caras de Mossoró e não pegam de jeito nenhum. Isso é um problema. O ministro da Justiça diz que a operação está sendo exitosa, foi para a televisão. Quero jogar o nome do Lewandowski aqui na boca de Matilde. Claro, porque ele é o ministro da Segurança Pública, que, concordo plenamente com o Marcelo, é o assunto hoje da opinião pública brasileira. Segurança pública, não somos nós que estamos inventando. Essas pesquisas às quais eu me referi, que medem a avaliação do governo, trazem essa constatação. Segurança pública disparado em primeiro, saúde em segundo lugar. Pronto. Então as coisas vão mudando ao longo dos tempos, né? No tempo do Juscelino era legal falar que estavam fazendo há 50 anos em 5. Depois, no tempo do Jânio Quadros, era aquelas coisas malucas, costumes, não é? Depois, no tempo dos governos militares, também realizações, etc. Né? Milagre econômico, cacete a 4. No tempo do Fernando Henrique, sim, aí foi a economia. Mas a economia com uma coisa bombástica, factual, porque a inflação estava em 50% a cada mês e passou para praticamente zero num período rápido por causa de uma montagem macroeconômica muito bem feita. E com efeito direto na vida cotidiana das pessoas. De todos, porque a inflação era o assunto, a maquininha de remarcar preço do supermercado, a caça do boi no pasto do tempo do governo Sarney, e uma opção de outras coisas que então fazia com que a economia, não a macroeconomia, mas a economia no bolso de todos fosse o assunto do momento. Depois veio o governo Lula, o primeiro governo Lula, em que apareceram algumas novidades interessantes no sentido de diminuir a desigualdade social, que é efetivamente a grande chaga brasileira. Pronto. Hoje, tudo isso passado, não se pode dizer que haja nada bombástico na economia, mas também não há críticas. Apesar de ter havido aquela discussão, um ano atrás, costumava-se culpar
o presidente pessoalmente do Banco Central do Brasil pelos juros altos. Tá? Depois se verificou que talvez tenha sido isso um dos fatores que permitiu que a inflação hoje fosse uma inflação administrável. Né? Os juros baixaram ontem, de novo. Agora estamos em 10,75, o juro Selic, juro básico. Então pronto. Qual é o assunto? É a segurança. E não há nada sobre segurança pública. Eu, no pronunciamento de segunda-feira do Presidente da República, eu teria dito assim, nós a partir de agora vamos nos dedicar à segurança. Pronto, é o assunto número 1. Tal, faz isso, faz aquilo outro. Não é GLO, Força Nacional, tal. Ajuda, claro que ajuda. Não se pode desprezar aqui no Rio de Janeiro os esforços para combater o contrabando de armas, sobretudo e tal. Mas são coisas pontuais, não é um esforço nacional como aquele que existiu no passado, o combate à inflação, por exemplo. Eu acho que tem uma análise aí equivocada em relação à comunicação, como se a comunicação fosse mudar os fatos. Né? Ela não vai mudar os fatos, ela não vai mudar a sensibilidade, ela pode, no máximo, aprofundar a visibilidade sobre um fato bom, ou aprofundar a visibilidade sobre um fato ruim, né? Se a propaganda, se a publicidade for mal feita, se a comunicação for mal feita. Então a gente enxerga duas coisas aí que a gente vai perceber. A economia está indo bem, em termos macroeconômicos, nesses termos sim, mas tem um detalhe, a inflação de alimentos é a inflação mais alta que está colocada. Então, para a grande maioria da população, que o orçamento se acaba com a moradia e a alimentação, né, e o transporte, aí acabou o dinheiro, a inflação está alta, então você não tem um efeito dessa melhora de economia para a população. E não adianta fazer publicidade, não adianta comunicar isso, porque as pessoas vão lá, mas como é que você me explica que meu dinheiro não chega no final do mês? Que eu não consigo, que os preços tiveram um aumento, mas eles não regrediram. Então, se não houve um repasse de aumento de salários para poder compensar, isso as pessoas estão sofrendo desse problema. Então, eu acho que essa é uma análise assim, básica que mostra por que a economia não está trazendo esse benefício. E, por outro lado, da segurança tem a mesma situação. Quer dizer, a situação de insegurança, ela está colocada não é só no dia a dia das pessoas, é na própria comunicação dos fatos que acontecem. Está aí. Ontem a gente teve aqui no Rio uma prisão de policiais, mostrando como a polícia está contaminada, né, a serviço de um gangster. Né? Do bicheiro, o Andrade, né? Então, e ele está solto, ele está em prisão domiciliar, né? E as seclas dele, que são bandidos, que são policiais e são bandidos, esses estavam sendo presos. Olha, isso vai ser falado em todo quanto é lugar. A gente tem outra situação, que até mais cedo a gente estava falando, do roubo de um equipamento de 5 toneladas de dentro da cidade da polícia no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de informação, isso corrói qualquer comunicação vazia, como a que o Lewandowski fez sobre a questão da Marielle, sobre a questão do assassinato da Marielle. Que comunicação desse jeito é publicidade de produto ruim. Né? Você não ganha nada com isso, porque ele não falou absolutamente nada. Pois é, e o governo não tem falado absolutamente nada quando o Márcio faz essa sugestão. Né? Se fosse eu chegava lá e nominava o problema e dizia que ia enfrentar. O governo foge da questão do assunto segurança pública com aquela história de que não vamos trazer o problema para dentro do Palácio do Planalto, mas tem que levar para dentro do Palácio do Planalto. Olha, veja, o Congresso acabou de aprovar a tal do fim da saidinha. Uma coisa absolutamente pontual, que não vai ter nenhum efeito sobre a questão geral, nem sobre isso o governo se posiciona. Por quê? Com medo de se posicionar contrariamente, explicando isso aqui, fazer o embate, isso aqui não vai adiantar, embora o ministro da Justiça já tenha dito que é contra. Mas com medo de criar confusão com a maioria que se formou na Câmara, né? Para aprovar isso, com medo da opinião pública, eleição. Então fica acuado, aí fica difícil, né? A primeira coisa que, aliás, todo mundo, quer dizer, todo mundo, as pessoas que estudam o assunto no Brasil de segurança falam, é que tem que ter uma articulação entre a federação e os estados, que não tem. Então isso é um problema que o governo
federal deveria se debruçar, conversar com os estados, fazer essa articulação para aí poder, inclusive, fazer um plano nacional de combate ao crime organizado e tudo mais. Mas a Dora falou bem, você fala em segurança pública, isso não é comigo. Isso não é comigo. Não fala do problema e, portanto, não quer falar da solução ou da iniciativa para resolver o problema, né? E aí fica com esse negócio de falsa solução, que é a comunicação e que, sabe? Aí começa o erro, acho que, com todo o respeito que possa existir ao Lewandowski, a escolha de um ministro com o perfil dele. Quer dizer, que não é um perfil de combate à segurança, da questão da segurança. É um perfil da justiça e não da segurança, né? Ele é o perfil da justiça, ele é um perfil garantista, quer dizer, que é pró-réu, de certa forma, né? Não é exatamente isso, mas joga na retranca, não no ataque, né? Quer dizer, então como é que essa personalidade vai atacar esse problema? Quer dizer, a gente já falou isso aqui antes, quer dizer, um plano real para a segurança teria uma transformação grande na sociedade e poderia trazer esse cacife que tanto o governo Lula deseja, né? Porque as transformações foram essas, como o Márcio até lembrou, o Plano Real transformou a economia e foi o maior ganho de um dia para o outro que a população brasileira teve, nada foi parecido com isso, né? Na história do Brasil. Depois o Lula faz a inclusão social com Bolsa Família, com essas estruturas de distribuição de renda, que determinaram uma mudança substancial em relação à questão de situação de miséria, principalmente no Brasil, e que depois que foi feita a primeira vez, como a gente já falou, isso não tem o mesmo impacto. Você pode aumentar esse valor, mas aí já virou uma coisa institucional, já é uma política de Estado, deixou de ser uma política de um governo. Passou a ser uma política de Estado. Ganho, tanto é que o Fernando Henrique, o Plano Real não conseguiu eleger o sucessor do Fernando Henrique. A sociedade pegou para ela. A gente vê essa questão quando agora você vê o Haddad defendendo o déficit zero e tudo mais, que são bandeiras que o governo do PT nunca abraçou. Né? Nunca assumiu isso como sendo. Ele deixa fazer combatendo. É isso que ele deixa fazer. Ele não tem como dizer não, então fica combatendo. Quer dizer, ele é oposição ao próprio governo quando a gente está falando de medidas econômicas que foram adotadas no Brasil em função do Plano Real, em função das consequências que teve, das políticas de responsabilidade fiscal, para que você não continuasse abrindo rombos, né, o tempo todo. Então, tem que ter uma novidade. O que vai mudar a vida das pessoas? Você atacar os problemas que elas estão tendo efetivamente, que elas estão sentindo, que está colocado. A gente tem um problema seríssimo de confusão entre polícia e bandido. Quer dizer, o crime organizado no Brasil, ele não só é crime organizado, mas ele é totalmente enfranhado no aparato policial. Ele é totalmente misturado no aparato policial. Então, isso é uma coisa que depende de uma política de Estado, de uma política do governo. E se o governo federal não tem responsabilidade direta, absoluta sobre isso, ele tem meios para ajudar muito nesse processo. Olha só, nesse campo da comunicação, nesse diagnóstico feito pelo governo, todo mundo não, mas muita gente levou pancada, a ministra da Saúde levou pancada, porque não está comunicando direito, porque não faz os feitos, segurança também. Mas o presidente, obviamente, não falou dos problemas que a comunicação arrevezada dele, enviesada, provoca, né? Não, pois é, ele agora mesmo, recentemente, ele divulgou que mandou uma carta ao presidente Putin, né, pela reeleição. Uma reeleição, quer dizer, no mínimo, é uma coisa duvidosa. Para que vai se meter nesse assunto, que é motivo de polêmica internacional? Não foi mera formalidade. O PT mandou outra, tecendo loas a parceria com esse maravilhoso parceiro. Tinha um enviado especial à Rússia, que é representando o PT, que deu esse apoio. É aí que eu queria chegar. É curioso, tem uma contradição aí, que o PT, o Partido dos Trabalhadores e tal, ele não tem nenhum programa de mobilização da sociedade para, digamos, enfrentar uma questão, enfrentar uma pauta. Como eu vou lembrar aqui, história recente, como a sociedade brasileira se mobilizou para enfrentar a inflação. Não foi uma vez, não, foram várias vezes, né? Eu sou fiscal do Sarney e tudo, mas isso é uma coisa importante para você. Crise de energia em 2000. A crise de energia
Foi uma das 2001, vitórias 2001. da sociedade brasileira organizada. Foi através de uma campanha do governo, da necessidade de se economizar energia, de se poupar energia. Mobilizou a sociedade, as pessoas se envolveram, se engajaram, e o Brasil não teve apagão. Porque ficou para a história que teve o apagão do Fernando Henrique. Não teve apagão. Não teve nenhum apagão. Não foi por causa do Fernando Henrique, nem do Pedro Parente, não. Foi por causa de que a sociedade comprou a luta, se engajou e trabalhou. Então, hoje, na questão da violência, a primeira coisa, ou qualquer questão, seja da saúde, educação, eu não vejo nada um governo PT querer organizar a sociedade em torno de uma questão, de uma campanha. Vamos combater os problemas de saúde, vamos combater as questões de educação, vamos combater o crime organizado. O governo não tem iniciativa nenhuma de organizar a sociedade. Um governo que se diz de esquerda. E essa é uma dúvida, isso é uma contradição. E quer adesão da sociedade, culpa a sociedade por não estar percebendo as maravilhas que estão sendo feitas e, no entanto, não faz nenhum movimento para agregar. Às vezes faz até movimentos para afastar, né? Não compreendendo as demandas que estão aí. Mais uma vez, né, Dora? Nesse particular, o governo não descobriu, passados 15 meses, que ele não foi eleito pelo PT. Supostamente ele não é um governo do PT. O presidente da República é, mas o governo não é. Ele não foi eleito por ser do PT, ele foi eleito numa chamada frente. Não sei se ampla ou menos ampla, mas o 1,8% de diferença a favor do Lula, quem ganhou não foi o PT. E eles ficam amarrados nessas coisinhas do PT. Por exemplo, na segurança pública. Eles têm um medo danado de serem desconsiderados os direitos humanos. Porque aí começa aquela história, né? Direitos humanos ou humanos direitos. Você ouviu lá essa história, né? Quer dizer, que propiciou até uma das bandeiras do Bolsonaro. A arminha, defenda-se você mesmo, aquela coisa toda, e o clube de tiro, colecionadores, não sei de quê, é tudo na mesma direção. Só que a solução que foi apresentada lá no Bolsonaro é a solução pior. Não é por causa dos direitos humanos a que o PT se aferra, é com relação aos direitos da família brasileira. E não é o direito de atacar o bandido, é de ter o suporte do governo, do Estado. O Estado no sentido maiúsculo, não é o Estado do Rio, o Estado Nacional. Então podia propor uma opção de coisas. Podia propor um projeto de emenda à Constituição que diminuísse ou que aumentasse a capacidade de articulação do governo federal junto às entidades de segurança dos estados. Podia fazer uma grande reunião só sobre esse assunto, que fosse conclusiva, né? Há uma série de ONGs hoje pensando sobre isso de muito boa competência, tá certo? Pelo Brasil afora, nomes consagrados, tem o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa, e o nosso amigo, a Joana Monteiro, né, que dirigem aquelas ONGs todas, que conhecem a história. A Ilana também. A Ilona Jabó. Tudo isso. Por que não? Porque não são do PT. Isso. Porque não vieram do PT. Isso. Não tem a origem no PT. Mas acontece que o Lula está esquecendo o tempo todo que não foi eleito pelo PT. Isso é um aspecto. O segundo aspecto, já que falamos da comunicação do governo, é que a comunicação dele na questão internacional foi tiro no pé o tempo todo. Quer dizer, ele imaginou que, se posicionando face ao mundo, no primeiro mandato tinha aquela história de pleitear um assento no Conselho, assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Continua isso. Agora a gente tinha BRICS e isso e aquilo. O que aconteceu? Foi o tiro no pé. O maior tiro no pé do Lula é o apoio ao Maduro na Venezuela. Ele achou primeiro que o jogo estava ganho aqui dentro. Aí foi viajar, foi passear e tal. Agora vou me dedicar a pleitear o prêmio Nobel do sei lá o quê. Então, o pior ônus, eu acho, para ele aqui, na autoridade de presidente da República, é o apoio ao Maduro. É a posição completamente equivocada na questão Hamas-Israel. Ucrânia. A Ucrânia, a invasão da Rússia pela Ucrânia, aquele sentimento anti-americano, uma coisa velhérrima, o imperialismo americano, tal, temos que ser contra o cacete A4, já era, não tem mais isso. O mundo Com o brasileiro é outro. adorando ir para os Estados Unidos, não, né? E o mundo é outro. O mundo não é multipolar coisa nenhuma. Isso falam os cientistas que é multipolar. O mundo é bipolar, só que agora é quem circula em torno do chamado Ocidente, que é a Europa, Estados Unidos, aquela coisa toda, e a China e o seu eixo, né? Que é um eixo muito mais inteligente que o Putin. Quer dizer, Irã, Índia, China e tal, bolas, estão salvando a Rússia do bloqueio europeu
comprando petróleo da Rússia a preço subsidiado. Quer dizer, o mundo se reorganizou numa bipolarização diferente. E o Brasil se colocou mal pela voz do seu presidente da República, que resolveu ser o líder mundial, mas para isso deu tiro no pé e perdeu popularidade. Eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, o que tem a ver com o Maduro? A eleição agora do Maduro, que está acontecendo, que não tem capacidade. Imagine vocês se o governo federal tivesse o poder de prender todo mundo que se apresenta como candidato de oposição, né? Prender e impedir campanhas eleitorais e tudo mais. É o que acontece. Você não pode dizer que isso é de esquerda, de direita, de nada. Isso é um atentado à democracia. O que foi? Ontem estavam prendendo na Venezuela apoiadores da Maria Corina. Da Corina. Só. Quer dizer, não é nem candidato, é só porque apoiavam ela, o que é mais complicado. Acusando essas pessoas de complô. O que é interessante é o seguinte, que, sei lá, rapidamente, as pesquisas mostram que o Lula está perdendo o apoio exatamente daquela fatia que votou nele, mas que não é PT. Que votou nele contra o Bolsonaro. E votaria nele de novo contra exatamente. o Bolsonaro. A leitura são essa. Esse apoio é que ele está perdendo esse apoio principalmente. Né? Então, é tiro no pé mesmo. Quer dizer, é uma coisa que não vai construir futuro para ele de jeito nenhum. 2, pelo menos eu acho que o principal problema de comunicação está nele mesmo. Né? Ele apoia, ele faz declarações que tem a comunicação do governo, está centrada no Lula, sempre foi. O Lula sempre tem a comunicação centrada nele, ele fala para burro, fala pelos cotovelos, e em assuntos delicadérrimos, como ontem estava vendo a questão de Abreu e Lima, né? Que ele foi lá, fez um discurso, no discurso ele fala que os Estados Unidos é contra a Petrobras, fala um monte de atrocidade, um monte de besteirada, e 2, não percebe que ele está traindo a Lava Jato, a aura Lava Jato, lavajatista que existe, que não morreu, porque foi um fato muito forte, para cima dele, porque ele vai mexer de novo nisso, né? E além disso, numa política que é contraditória a uma outra bala de prata que ele teria, que é a economia verde. Quer dizer, que era trabalhar a economia verde como um projeto. Se ele trabalhasse economia verde e segurança, ele tinha um projeto para o país. Ele tinha o que mostrar e o que prestar conta para essa população. Pedro Paulo, que tal chamar o Bolsonaro de covardão porque não deu o golpe? Isso é pior ainda. Associar um atributo positivo, que é coragem, ao golpe. E ainda dar a oportunidade da defesa do Bolsonaro dizer, tá vendo? Eu não dei golpe nenhum. Não tinha golpe, o próprio Lula disse. Ele deu argumento para a defesa do Bolsonaro, né, sem precisar, quando todas as evidências levam a crer que houve uma tentativa de golpe. Mas outra é essa questão dos móveis do Palácio. Quer dizer, é uma coisa completamente ridícula, boba, que jogou no colo do bolsonarismo uma bandeira para fazer barulho. Móveis que lá no início o governo Lula tinha dito que haviam sumido. Sumido do Palácio Alvorada. 291, acho que é isso, itens. Se descobriu por meio da Folha de São Paulo, que acionou a Lei de Acesso a Informações, que desde setembro o governo sabe que os móveis estão lá. Quer dizer, errou quando divulgou uma informação falsa sem checar, fez fake news, caramba. Né? E errou quando não divulgou que estava errado, não se retratou. Não, e além disso, ainda comprou 200 a 300 mil reais de imóveis com uma justificativa emergencial, porque não tinham mais aqueles móveis. O que é completamente ridículo. No Palácio da Alvorada você precisa de comprar móveis para poder habitá-lo. Não faz Agora, olha aqui, o Marcelo... Antes da gente continuar, é preciso que o governo Lula perde a oportunidade de ficar calado, perde a oportunidade de se desculpar, mas você não vai perder a oportunidade de fazer o quê, Marcelo Madureira? De você acompanhar o nosso canal, você se inscrever, né? Não se esquecer de cutucar o sininho lá para toda vez que a gente publicar uma coisa nova. Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E agora, também no WhatsApp. Você pode ir lá, indo no WhatsApp, você dá vai em atualizar. E daí escreve Não É Bem Assim. E você fica automaticamente sabendo das novidades do programa, quando tem programa novo, através do WhatsApp. Está cada vez mais fácil você assistir o nosso programa. Você usa o WhatsApp para conversar e também agora
usa para ouvir o Não É Bem Assim, onde Márcio Fortes estava começando a dar uma opinião quando eu a interrompi. minha opinião era um contraponto. O Marcelo, antes de começar, me perguntou assim, quando você se lembra do governo Lula, o que você mais se lembra? Qual é a coisa que vem mais à sua cabeça? Nada em especial, mas existem ganhos. Está havendo discussões interessantes sobre a educação, a questão ontem do currículo, novo currículo do ensino médio, tá certo? Na questão da saúde pública, apesar de estarem querendo fritar a ministra, tem havido avanços muito importantes na administração de hospitais, na disseminação de vacinas. Quer dizer, há um governo, na questão ambiental, os indicadores apontam que há um ganho, que poderia ser muito maior se fosse coordenado, mas existe na redução do desmatamento da Amazônia, não é? Há coisas, só que não é a comunicação só, não é? É a figura do presidente da República que não se liga nesses ganhos do governo dele. Não sei por quê, não é? Quer dizer, tem uma porção de aspectos, a nova política industrial, sei lá, enfim, coisas assim. Sabe por quê? Eu acho que... É uma pena, porque é uma pena, sabe? Eu não sou petista, longe de mim, ao contrário. Não? Ué, Como jurava assim, que você era petista. Você me conhece há décadas, Me Marcelo. respeite, Nem você, Marcelo eu sou que nem Madureira. você. Estou sendo irônico. Sou que nem você. Nós todos É da somos- turma do Não É Bem Assim. Eu estou dizendo não só é o bem seguinte, assim. por que isso acontece? Porque, no fundo, o pano de fundo, a compreensão, né, do Lula e do Bolsonaro é apostar na polarização. Essa que eles apostam na O que é uma polarização. burrice horrorosa. Mas Porque uma o burrice. não é bem assim, quer dizer, na polarização por polarização, um dos dois ganha. Aí gera o ex-quase novo, futuro de novo presidente de São Salvador, que foi eleito com mais de 90% dos votos. Por quê? Porque só faz uma coisa na vida, prender todo mundo. Honesto, desonesto, bandido ou herói, tanto faz. Botou a cabecinha de fora, é preso. Preso e pronto, não tem justiça, não tem processo, não tem habeas corpus, não tem coisa nenhuma. Daqui a pouco as Não pessoas tem nem vão estar tornozeleira achando eletrônica. que isso aí que é o bom. É claro, Se deixar rolar, esse é o né? mal da polarização, o mal fundamental. É você dizer, é assim, porrada neles. Ou o outro lado solta todo mundo. Então não é assim. Você tem que construir. E está havendo uma construção por parte do governo federal que aparentemente é desconhecida do próprio presidente da República. Ele diz que é por falta de comunicação, talvez, mas a comunicação é dele. Ele, quando faz uma apresentação, ele não pode se comportar como um analista do próprio governo. Ele é o governo. Certo? Ele não pode dizer assim, este governo não comunica bem. Ora, bola, o governo é ele. Tá certo? É gozar esse negócio, né? As pessoas não podem se comportar como críticos, como analistas. Ele é o responsável. É uma pena, porque existem pontos positivos. Você se lembra da discussão? Mas o Lula não é bom de assumir responsabilidade, não. mas Ele é então- bom de transferir culpa. Então vamos fazer com que haja uma comunicação no sentido da amplitude da comunicação. No começo do governo, você se lembra da desconfiança dos mercados, dos produtores, da indústria e tal, com relação à figura do ministro Haddad? E foi uma coisa louca. Quer dizer, o maior adversário do ministro Haddad na condução da política econômica do país é o PT. Né? Não adianta você culpar o Centrão, que tem lá o orçamento secreto, o orçamento não sei o quê, E o Haddad essas hoje está obscenidades. o Haddad está muito melhor na avaliação, em termos de avaliação positiva, do que o Lula. Do que o próprio governo como um todo. E olha que ele está submerso, né? Ele não tem vindo à frente da mídia para dizer isso, aquilo, outro. Não tem. Ele está quietinho no canto dele. Olha só. Ele vem quando o assunto lhe é pertinente. Vai vir agora na regulamentação da tributária. É. Ele está muito bem, né? Eu tinha pensado, quando vocês estavam falando em polarização, só para dar uma amarração final aqui, gente, eles dois, Marcelo tem toda a razão, eles se retroalimentam na questão da polarização. Agora, estão vendo que a perda que eles estão tendo, um perde na justiça, na questão da legalidade, e outro perde na popularidade. Onde isso vai dar, eu não sei. Não é bem assim. Não, até porque esse espaço que pode, porventura, se abrir em decorrência dessas duas perdas, ele não está sendo ocupado. Mas isso é um assunto bem longo, para outra ocasião. O centro, na minha opinião, está no vácuo, né?
Mas, enfim. Como sempre esteve, né? Sempre. Nos últimos tempos. Nos últimos tempos esteve como saída aí, né? Dado que o vácuo não existe, né? Aí essas duas correntes mais polarizadas acabam ocupando espaço. O centro é uma festa em que todo mundo vai, mas ninguém se conhece. Entendeu? Ninguém consegue conversar com ninguém. Conversa com ninguém. Se articula com ninguém. Não tem ninguém. E a festa é um fracasso por causa fracasso. disso. Olha só. Mas nós não. Nós somos um sucesso. Com a sua ajuda, claro, né? A gente vai ficando por aqui. Saudações, beijocas, até semana que vem e aquilo. Não esquece da gente, tá? Não esquece de dar o like, hein? E entrar no WhatsApp. WhatsApp. Beijo, até semana que vem.